Oi, pessoal! Para dar seguimento hoje na aula de PowerPoint, eu vou mostrar para vocês no início como a gente faz para salvar um arquivo. Então, depois que eu já tenho meu arquivo pronto, eu vou vir na aba Arquivo e vou ter a opção de salvar ou salvar como. Quando eu colocar, por exemplo, em salvar como, ele vai perguntar onde eu quero salvar, em qual pasta eu quero salvar. Então, eu posso procurar no meu computador, por exemplo. Vou procurar ali em mais opções, dependendo da versão do PowerPoint que vocês estão usando, mas aqui no meu é mais opções, senão no de vocês vai ser só nesse computador procurar ali, já vai abrir essa janelinha. Vocês vão escolher a pasta que querem salvar, esse arquivo, e aqui vai ter o nome do arquivo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele vem com a apresentação 1, mas vocês podem colocar aula PowerPoint, por exemplo, ou PPT ali, de PowerPoint. E aqui no tipo vai ter a opção de extensão do arquivo. Então, por exemplo, aqui se eu quero enviar como uma apresentação do Word, do PowerPoint, ele vai estar assim. Se eu quiser, eu posso salvar ele como PDF, eu posso salvar ele como JPEG, PNG, que são formatos de imagem, posso salvar ele como vídeo, posso salvar ele como um modelo de PowerPoint mais antigo, de 97, 2003, enfim. Mas geralmente o que ele vai vir setado para mostrar como sugestão é a apresentação do PowerPoint. Então, quando eu salvar aqui como apresentação do PowerPoint, eu só clico em salvar e ele vai salvar lá na minha área de trabalho. Aqui em cima, ele já vai mostrar, então, o nome desse meu arquivo, aula PPT. Caso eu vá arrumando ele, ou ele vai fazendo o salvamento automático, ou eu posso ir apertando aqui no salvar, ou Ctrl B, teclinha Ctrl mais o B, e aí ele vai vai salvando tudo que a gente for inserindo. É bom sempre ir salvando, para não ter perigo de a gente perder alguma coisa, ter alguma queda de luz, acontecer algo e acabar perdendo o trabalho. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é aqui na apresentação de slides. A apresentação de slides vai ser como vai mostrar, como vocês vão começar essa apresentação. Então, lembrando, a gente faz um slide geralmente pensando em apresentar para um público, apresentar para uma turma, apresentar numa empresa. Então, aqui em apresentação de slides, a gente tem a opção de começar do início. Então, ele vai pegar o primeiro slide do começo ou do slide atual, porque eu posso ter mais de um slide, né? Eu posso ter 10, 15 slides. Ah, mas eu tô testando e eu quero que comece desse slide aqui. Eu vou botar aqui teste, por exemplo. Então, quando eu botar do slide atual, ele vai apresentar para mim o teste. Para eu fechar esse modo de apresentação, eu posso apertar o ESC. Quando eu aperto o ESC, ele volta para a parte de edição. E se eu colocar aqui, por exemplo, do início, do começo, ele vai começar no teste 1 e com as setas do teclado eu vou pulando o slide. Quando chegar no fim, ele vai aparecer fim da apresentação de slides, clique para sair ou pode apertar o ESC. Então, por exemplo, eu vou estar aqui no teste. Se eu botar do começo, ele vai lá do título teste. Então, a parte de apresentação de slides vai depender de onde vocês querem apresentar. Aqui embaixo, a gente também tem a opção de botar para apresentar, de apresentação do slide, que ele vai começar do início. Aqui em design, a gente sempre vai escolher um design que tenha mais a ver com o nosso trabalho. Então, se eu estou falando de computador, eu vou procurar alguma coisa mais neutra, alguma coisa relacionada ao computador. Se eu estou falando de cozinha, eu vou procurar alguma coisa mais relacionada à cozinha, mas vai depender do que a gente está fazendo no nosso trabalho. Então, aqui tem algumas sugestões que eles nos disponibilizam, e aqui a gente pode procurar temas, que aí é procurando no nosso computador, se a gente salvar algum. Aqui a gente escolhe, né? Então, é só eu clicar em cima de qualquer um. Aqui tem a setinha, quando eu clicar na setinha ele vai mostrar os outros, vai mostrar os demais. E quando eu escolho, tem a opção também aqui nos variantes de escolher outras formas dele.
Ali ele mostra um padrão, mas eu posso escolher aqui alguma outra forma. Vou escolher o roxinho, mas além de roxo, ele pode vir na apresentação em verdinho, em azul, em vermelho. Então, além desses modelos, a gente pode escolher algum variante deste modelo. As transições servem para mostrar os slides e as animações de tanto passar um slide para o outro, quanto passar e as escritas, quando vai entrar alguma escrita, quando vai sair alguma escrita. Então, a parte de transições e animações, vocês vão usar quando querem dar alguma ação para aquele slide, para ele não ficar só, por exemplo, eu vou botar para apresentar aqui, quando eu botei ele para apresentar, ele só está aparecendo, só está pulando. Então, eu posso colocar algum efeito nele para que ele passe de um outro jeito para cá. Então, a gente pode, por exemplo, nas transições, colocar, vou colocar esse empurrão. Quando eu colocar o empurrão, ele já me mostra como é que vai ficar. E aqui também ele fica com uma estrelinha, que significa que neste slide 1 tem uma animação. Quando eu colocar para visualizar, ele está mostrando que ele vai entrar empurrando. Se eu colocar para apagar, ele vai ir mostrando. Então, tem aqui diversas formas. A gente sempre tem que evitar de carregar muito o nosso slide com coisas assim. A gente sempre tem que tentar deixar ele o menos poluído possível de conteúdo e o mais agradável. Então, sem muitas animações, sem muitas coisas que possam interromper a nossa visualização, né? Aqui, então, nas animações, a gente tem, por exemplo, para colocar aqui aparecer, por exemplo. Então, quando eu botar para visualizar, ele vai aparecer. Eu posso botar para flutuar, que ele vai se encaixando conforme vai passando o slide. Ele formar, que ele vai ir aparecendo. Então, todos eles aqui a gente consegue ir alterando e verificando como é que ficaria. Na flechinha, então, a gente tem também as demais animações. A gente pode botar alguns de entrada, alguns de ênfase. Vou botar a rotação para vocês verem, ó. Ele gira até parar. Então, a gente tem que ver o que vai ficar mais adequado para a nossa apresentação. Então, lembrando, na página inicial a gente pode inserir um novo slide, pode verificar o layout, pode mudar o tipo da fonte, o tipo da letra, o tamanho da fonte, a gente pode colocar negrito, itálico, as mesmas funções que a gente tinha lá no Word, lá no Excel. No inserir, a gente pode inserir imagens. A imagem a gente sempre tem que tentar colocar também de um tamanho bom e colocar que não fique atrapalhando a nossa apresentação. No design, a gente vai escolher a cor, né, como que ele vai ficar. As transações é como um slide vai passar para o outro e as animações como o texto vai passar de um para o outro. Na apresentação de slides, a gente pode ter a opção do começo ou do slide atual. Na revisão, a gente pode botar para verificar a ortografia, para ver se ficou tudo certinho, se não ficou nenhuma palavra errada. No exibir, tem as formas de exibição dessa edição que a gente está fazendo. A gente pode botar uma régua, a gente pode botar linhas de grade, a gente pode botar guias. Então, isso tudo aqui serve para a gente ir alterando. Na ajuda, ele tem como reportar algum erro, pedir alguma ajuda. E formato de forma quando a gente quer inserir algum quadrado, algum retângulo, alguma forma, alguma flechinha. E aí, quando eu quero salvar, eu vou aqui em arquivo, e quando eu for em arquivo, eu tenho a opção de salvar uma cópia, salvar como. Eu posso abrir algum slide que eu já tenha feito. Eu posso, aqui, por exemplo, conteúdo de slides. Quando eu botei para abrir conteúdo de slides, ele vai abrir o meu conteúdo de slides. Outra dica é sempre na primeira parte colocar o título e também colocar na parte de baixo o nome da professora, do professor, escola, turma, disciplina e afins. Então, basicamente, sobre PowerPoint são essas dicas.